Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Meu fraternal abraço a vocês, meus irmãos. Nós chegamos ao último dia de aula online. Pela misericórdia de Deus, na próxima estaremos juntos. Antes de entrarmos no assunto desta manhã do estudo, vamos buscar Deus em oração. Nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor Deus, agora e para sempre. Estamos diante de Ti nesta hora, Senhor Deus, com a Tua palavra a ser estudada, Senhor Deus, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito na interpretação desse texto, Senhor Deus, no estudo que iremos fazer, Senhor Deus, e que haja corações prontos para Te ouvir, pronto para Te atender e entender também a lição desta manhã, Senhor Deus. Obrigado, ó Pai, pela nossa igreja. Obrigado pelas igrejas espalhadas no redor do mundo, Senhor Deus, aquelas que abrem a Tua palavra para estudá-la, Senhor Deus. E que tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador deles, ó Pai. Obrigado por tudo que irá ocorrer esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bem, nós chegamos ao segunda lição. E o título dessa lição desta manhã é O Desafio das Oposições. O texto básico nosso é lá em 2 Coríntios. Então ele vai do capítulo 1, do versículo 12, até o capítulo 2, versículo 13. É um texto meio longo. Então, 2 Coríntios 1, 12 a 2, 13. Então nós estamos vendo aqui, são os sofrimentos, as oposições, as alegrias que Paulo sofreu. E nós estamos aqui transmitindo essa lição, trazendo para nós, para a nossa vida. Tem aplicação para nós. Embora aqui a lição está vendo um pouco mais as oposições que Paulo teve na igreja de Corinto, mas eu quero trazer mais para nós. Se a gente, falando em oposição, se a gente olhar para o mundo aí, estamos vendo aí violência, direitos humanos, aborto, diversidade étnica, trabalho, desemprego, meio ambiente, casamento, divórcio, homossexualidade, globalização, e entre tantas outras coisas mais, são algumas das questões sobre as quais nós defrontamos como oposições a nós. O mundo está se cercando contra nós. Vivíamos num país laico. Veja o que está ocorrendo no nosso Brasil hoje. As escolas foram retiradas, todos os crucifixos, Bíblias. Não se pode mais falar das nossas convicções que nós temos de sermos crentes no Senhor Jesus Cristo e crer na palavra de Deus. Então há também um cerco sobre nós aqui no Brasil hoje. E essas oposições têm vindo um crescimento. Mas essas coisas também não vêm de hoje, né? Essa oposição, ela tem acompanhado a história da igreja. Ela intercala períodos de tolerância, que eram seguidos de novos ataques, tanto por forças fora da igreja, quanto dentro da igreja. Então você vê que desde o triste dia que Caim se levantou contra o seu irmão e matou, a perseguição tem se espalhado sobre a terra. Do ponto de vista espiritual, os ataques ainda são anteriores aos eventos do Jardim do Éden, remontando ao tempo em que o orgulhoso Satanás se fez desejar ser igual a Deus. Já começou aí a oposição. E essa oposição está vindo. Estamos caminhando e vai continuar. Nos dias de hoje,
a batalha histórica entre o bem e o mal continua de maneira incessante e a injustiça se acumula, muitas vezes chocando qualquer crente em Jesus. A gente vê os absurdos que ocorrem contra os crentes. Basta ver a igreja perseguida e choca a gente. A oposição, como temos visto, ela nunca se afastou da igreja. E ela vai continuar. E Satanás continua. E continuará até. Mas há uma boa notícia. Ele já foi vencido. Mas que ele continua nos atormentando, continua. Um dado bem recente da revista Portas Abertas, eles estimaram lá que tem mais de 340 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de oposição como resultado da sua identificação com Jesus Cristo. Eles têm competência para dizer isso porque eles atuam no mundo inteiro, né, a portas abertas. Então eles têm os números bem atuais quanto a isso. E essa oposição religiosa ocorre quando os seguidores de Jesus não têm direito à liberdade religiosa garantidas. Quando a conversão ao cristianismo é proibida por conta de ameaças vindas do governo ou de grupos extremistas, são forçados a deixar as casas ou empregos por medo da violência, são agredidos fisicamente ou até mesmo mortos por causa da fé. São presos, interrogados e por diversas vezes torturados por se recusarem a negar a Jesus. Vê o que está ocorrendo no Afeganistão, no Talibã. Eles estão pegando o celular das pessoas. Se ele encontrar a Bíblia no celular, a pessoa está morta. É assim que Satanás está agindo no mundo. Então vivemos também numa época, quando a gente fala em oposição também, tem que analisar algumas outras coisas também que vêm nos confrontar. E essa época que nós estamos vivendo aqui, que a fiel pregação da palavra não encontra mais espaços dentro de algumas igrejas, de algumas denominações nos nossos dias. Então há um desvio de objetivos na pregação, uma falta de compromisso com o estudo da palavra, que passa a apresentar ao homem dos nossos dias um sermão. Um sermão que cristocêntrico, que não é mais antrocêntrico, né? Não é mais cristocêntrica, que glorifica a Deus. Uma pregação que apresenta o estado caído do homem, que mostra que o caminho da salvação. Essas denominações que pregam aí, que é ganhando, é dando que se recebe, ou se você não recebe porque você está em pecado, está sendo uma oposição a nós, que cremos na palavra de Deus corretamente, que estudamos a palavra de Deus. E você vê essas igrejas crescerem, né? Constrói templos aí monstruosos. Mas nós não podemos exigir um crescimento da igreja de tal forma que esse mesmo crescimento sacrifique a exposição da palavra de Deus. Outro fator interessante nos nossos dias é que alguns ministros não estão mais preocupados em pregar toda a verdade de Deus. Não se preocupa mais em pregar o que é certo, mas sim o que dá certo. O que estamos acompanhando é um verdadeiro comércio das Escrituras, onde o Evangelho se torna um produto, o púlpito um balcão e os crentes consumidores. Não é isso que nós estamos vendo? E tudo por quê? 2 Coríntios 4,4 vai nos dizer: Satanás, o Deus desse mundo pecaminoso, o fez cego, incapaz de ver a glória do Evangelho que está brilhando sobre ele, ou de compreender as mensagens maravilhosas
que pregamos acerca da glória de Cristo, que é Deus. E quem são os nossos opositores? A oposição à obra missionária é encabeçada por Satanás e seus súditos, os demônios. Eles são os inimigos declarados do Evangelho e obrigam aqueles sobre os quais têm influência a se oporem a Deus em tudo. 2 Tessalonicenses 2,4. E como é que eles agem? Satanás seduz e engana como ninguém. João 8,44, Apocalipse 20,10. O diabo cega não os olhos, mas o entendimento. Ele vem para confundir, ele vem para dividir. E é assim que ele faz para atrapalhar a proclamação do Evangelho de Cristo. Uma das características comuns da igreja em todas as épocas é o fato que ela caminha enfrentando oposição. Nunca houve e nunca haverá, antes da consumação do século, um tempo em que a igreja de Cristo caminhará sem adversário. E por isso, uma das coisas mais importantes, a igreja de Cristo, em todas as épocas e lugares, é saber como lidar com as perseguições e opressões inimigas. Tratar desse assunto é um propósito dessa lição hoje. As oposições são sempre de natureza variada. Às vezes elas são externas e muitas vezes internas. Então a oposição à igreja é o resultado da inimizade que há entre o Deus e a semente da impiedade, que é Satanás, né? Em última instância, a inimizade do reino das trevas é contra o próprio Deus. E isso aí, nós somos atingidos por essa hostilidade de Satanás. Porque nós somos um povo de Deus, que ama Deus, e desejamos viver para a glória de Deus. Essa é a razão da irreconciliável inimizade entre o povo de Deus e a semente da apostasia. Embora a causa seja única, as estratégias usadas pelo império das trevas para opor-se à igreja são diversas. Há muitas maneiras. E uma das maneiras é a posição externa, né? A oposição externa. Primeiramente, a igreja sofre uma pressão externa que é parte da estratégia de Satanás. É opor-se à igreja e fechar o cerco em volta dela, a fim de pressionar a não cumprir o seu ministério. Haja visto as leis que estão sendo editadas aí contra nós, nos calando, nos proibindo de falar algumas coisas, algumas verdades bíblicas, convicção nossa, porque cremos na palavra de Deus. Então, em muitos momentos da história, o povo de Deus foi tolhido de diferentes modos. Essa perseguição, no entanto, não se dá apenas mediante ações violentas, mas também por táticas dissimuladas. O fato de não sermos perseguidos fisicamente em nosso país não significa que não estamos vivendo um ambiente de oposição e hostilidade. Todos nós sofremos oposição dentro de nós. O velho homem contra o novo homem. Então a história e os valores do reino são questionados e tidos como escória da humanidade nos dias atuais. Você já viu como está meio difícil você pregar o evangelho? Não há uma aceitação. Todos aqueles que se esforçam para defender e vivê-lo são também vistos de modo diferente. Alguns chegam até a se afastar da gente. Eu já sofri nisso.
dentro da família. Além disso, essa oposição pode ser vista no cultivo de costumes contrários ao estilo de vida cristão. Isso fala muito. Quem não é de Cristo se distancia. E na institucionalização desses costumes por meio de aprovações de leis que autorizam e os incentivam a planejar até forçá-los sobre os crentes. Então, são as leis que estão sendo editadas aí por força de pressão de opositores à igreja e elas estão difundindo cada vez mais. A outra oposição é a oposição mais séria, é a oposição interna. Além da oposição externa, a igreja também sofre oposição interna. É a arte das estratégias do rei das trevas utilizar soldados infiltrados para minar as forças da igreja. Licença, porque irmão, a garganta está ruim. Veja bem, Jesus já nos advertiu de que o joio e o trigo crescem juntos. Mateus 13, 24 a 30. A igreja deve não apenas estar preparada para lidar com a oposição externa, mas também com o que ocorre dentro dela, que ela é dissimulada e ardilosa. Na carta de Judas relata que esse tipo era de oposição que sofriam. Então havia uma hostilidade em relação à palavra de Deus e seus ensinos. Judas fala então de indivíduos que se introduziam com dissimulação e negavam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. É possível que Judas estivesse referindo aos grupos de judaizantes, ao qual Paulo também enfrentou muito lá em Gálatas. Eles formavam um grupo de judeus cristãos que defendiam a tese de que os gentios convertidos ao cristianismo deveriam, além da sua conversão, submeter-se a algumas das leis mosaicas a fim de receber a salvação. A ênfase era colocada sobretudo na necessidade da circuncisão. Mas veja uma coisa, os judaizantes não negavam que a fé em Cristo era necessária, mas proclamavam em alta voz que a circuncisão e a obediência a certos preceitos da lei eram obrigatórios para a salvação. É uma coisa dissimulada, ardilosa. Não negaram que a fé em Cristo era necessária, mas tinha que acrescentar algo mais. E isso que está ocorrendo hoje nas igrejas. É preciso ter muito cuidado com isso. Essa outra coisa aqui, Paulo chamava de outro evangelho. Uma visão legalista da vida cristã que acrescentava ao evangelho de Cristo a necessidade de obediência aos preceitos da lei de Moisés. Então não se tratava da negação da necessidade e da importância de Cristo. Sim, mas uma negação da sua suficiência, da consequência da afirmação de um completo à obra redentora de Jesus. Então o povo de Deus sempre enfrentou problemas com o inimigo de fora e de dentro. Ambos são agentes de Satanás. Atualmente os inimigos de dentro da igreja são chamados de joio. O joio e o trigo, você só vai diferenciar depois, né? Caminham, nascem, crescem juntos, só depois é que você vai distinguir. Então não existe, meu irmão, vida cristã sem oposição. Ele começa dentro de você, dentro de mim. Você não se sente? Então ela se constitui sempre um desafio à prática do autêntico cristianismo. A vida de Jesus e de seus apóstolos foi marcada por oposições constantes. A realidade da oposição na obra de Deus
É uma realidade que a Bíblia não esconde. João Hus, Lutero, Calvino e outros reformadores enfrentaram terríveis oposições. Por exemplo, John Hus foi martirizado por causa da sua fidelidade a Cristo. E muitos outros, de igual forma, foram martirizados. Na verdade, a Bíblia registra várias histórias que nos ensinam também como lidar com a oposição à obra de Deus. O cristão deve saber como vencer as oposições à obra de Deus, valendo-se das armas que o próprio Deus disponibiliza ao seu povo. E essa arma é isso aqui, velho. Essa é a nossa arma. Faz parte da vida cristã enfrentar a oposição à obra de Deus. Satanás é um inimigo já derrotado que se dedica a causar o maior problema possível enquanto se retira do campo da batalha. Ele sabe que chegará no final, ele vai ser retirado. Ele vai para o lago do fogo do enxofre eternamente. Mas até lá, ele estará fazendo oposição a todos nós que cremos em Cristo Jesus. Mas a boa notícia, meus irmãos, está lá em Romanos 8,37. Todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Cristo. Então, andar com Cristo também implica em sofrer as oposições daqueles que são contrários a nós. Essa oposição também, Paulo sofreu muito. E lá em Éfeso havia o templo de Diana, que era muito grande. E Éfeso era uma cidade grande, mais de 300 mil habitantes. A população, um ponto turístico. E ele sofreu ali uma oposição muito grande quando foi pregar o Evangelho, porque mexeu com o poder econômico. A chave para a compreensão daqueles cujos interesses do ganha-pão estavam ameaçando o avanço do cristianismo. Vejam, sacerdotes de ídolos, videntes, pintores, arquitetos, escultores, dificilmente se entusiasmaram com a religião que ameaçava seu meio de sustento. Seria o mesmo caso Paulo chegar hoje em Aparecida. Vai sofrer oposição, ou qualquer um de nós que formos lá, se derem ouvidos a nós, vamos sofrer muito. Então a obra de Deus sempre enfrentou oposição. E nós, enquanto igreja do Senhor Jesus, não estamos imunes às afrontas do inimigo. Passaremos tanto por oposições externas quanto internas, mas precisamos estar vigilantes, fundamentados na palavra de Deus e em oração para não sermos prisioneiros das armadilhas do diabo. Se confiarmos no Senhor, seremos capazes de vencer. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Mateus 16, 18. E isso é o motivo para demonstrar compaixão pelo povo. Não aguardando a recompensa dos homens, mas daquela que vem de Deus. Paulo enfrenta o desafio das oposições com amor e perdão ao ofensor. A comunidade cristã precisa praticar o amor e o perdão ensinado por Mestre Jesus, entendendo que a melhor maneira de enfrentar os desafios dos inimigos é torná-los amigos pela prática do amor e do perdão. Jesus enfrentou muito bem seus adversários com um palavreado sério e coerente, fazendo-os calar. Então a palavra do cristão é coisa séria, nosso palavrear também é coisa séria. Agora, os opositores são mestres em distorcer as palavras e em difamar a pessoa de Cristo.
Portanto, meus amigos, sejamos agradecidos por tudo que Deus tem feito na nossa vida, mesmo diante das oposições, dos sofrimentos. Não é natural nós nos sentirmos agradecidos enquanto enfrentamos o conflito, mas isso é assim mesmo, porque nós tendemos a nos concentrar no sofrimento momentâneo, em vez de no privilégio de servir como servo do Senhor Jesus. Irmãos, nós não merecemos ministérios fáceis. Nós merecemos o inferno, somos pecadores. Tudo começa dentro de nós. Mas o amor maravilhoso de Deus nos alcançou com sua graça pelo meio do Evangelho. Em 2 Coríntios, Paulo repetidamente narra o sofrimento que sofreu ao servir com o seu ministério do Evangelho. Paulo entendeu do sofrimento que ele teve, a oposição que ele sofreu e honrou a Deus, glorificou a Deus. Então, meu irmão, dedique um tempinho para ler Coríntios, estudar e se precaver contra os inimigos. Eles são muitos e estão a 24 horas por dia para nos combater. Que Deus abençoe, que você possa ter entendido a mensagem desta manhã. Fiquem na paz. Um abraço fraternal.